Caim e Abel. A nossa história de hoje está no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículos 1 a 16. Se você assistiu os vídeos anteriores do livro de Gênesis, você vai se lembrar que Deus, depois de criar todas as coisas na terra, Ele plantou um lindo jardim. Foi nesse jardim que Ele colocou seus filhos, o primeiro casal, Adão e Eva, e disse para que eles desfrutassem de todas as delícias do jardim, mas eles não poderiam comer de apenas um fruto, aquele que era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comessem do fruto, certamente eles iriam morrer. Passou-se algum tempo e a Bíblia nos conta que num desses dias em que Eva estava passeando pelo jardim, ela foi enganada pela serpente, que disse que Deus estava mentindo, que Deus ele não iria matá-los, que é porque Deus não os amava, que ele tinha proibido que eles comessem daquele fruto tão gostoso e tão bom. E assim Adão e Eva, enganados, tomaram do fruto e desobedeceram o único mandamento que Deus havia lhes dado. Depois que eles desobedeceram, eles foram expulsos do paraíso. Deus colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida e uma espada de fogo que se movia de um lado para o outro. Com certeza Adão e Eva ficaram muito tristes por haverem desobedecido. Ficavam muito tristes pensando como eles haviam sido tão tolos a ponto de serem enganados pela serpente. Os dias se passavam lentamente. Adão e Eva esperavam ansiosamente o dia do cumprimento da promessa que Deus havia lhes feito ainda lá no Jardim do Éden, quando ele disse para Eva que através da mulher iria nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente. Como Eva e Adão esperavam o cumprimento dessa promessa. Com certeza, com o passar do tempo, Adão e Eva observavam como os animais estavam tendo seus filhotinhos, como eles eram tão lindos e pequeninos, e a maneira maravilhosa que eles eram supridos em suas necessidades pelos próprios papais. Deus dava alimento até mesmo aos passarinhos, nenhum estava fora do alcance do cuidado das mãos do Criador. E quanto mais Adão e Eva observavam estas coisas e imaginavam como seria quando eles tivessem seus próprios filhos, até o momento que finalmente nasceu o primeiro bebê de toda a humanidade, Caim. Como Adão e Eva ficaram felizes por ver alguém tão pequenino e tão parecido com eles. Depois de mais algum tempo, nasceu Abel. A família de Adão e Eva agora estava maior. Eles já tinham 2 meninos e os dias não eram mais iguais. Eram mais divertidos e passavam bem depressa. Caim gostava muito de acompanhar o seu pai enquanto ele cultivava a terra. Dia após dia, ele ia aprendendo como deveria plantar cada semente. Mas, com certeza, o melhor de tudo, depois de tanto trabalho, era colher os frutos. Quantas verduras, legumes e frutas deliciosas e fresquinhas eles podiam levar para comer junto com Eva e com Abel. Quando ficou adulto, Caim se tornou um lavrador. Abel, diferente do seu irmão, ele gostava muito de observar e brincar com os animais. Ficava fascinado de ver como eles eram tão belos, tão grandes e tão diferentes uns dos outros. Abel percebeu que as ovelhas precisavam de alguém para cuidar delas, porque diferente de todos os outros animais que corriam para se defender e se proteger dos animais ferozes, as ovelhas não. Talvez por essa razão, quando se tornou adulto, Abel foi pastor de ovelhas. Abel levava as ovelhas para gramas bem verdinhas, águas bem frescas e tranquilas, e enquanto as ovelhinhas estavam descansando, ele cuidava delas para que nenhum animal feroz viesse devorá-las.
Como acontece hoje na maior parte das famílias, Caim e Abel também conversavam com seus pais quando a noite chegava, na hora de dormir. E com certeza Adão e Eva contaram várias vezes para os seus filhos como era maravilhoso o tempo em que eles moraram lá no Jardim do Éden. E também aquela parte tão triste da história quando eles foram expulsos do jardim por terem desobedecido a Deus, dando ouvidos à serpente. Eu acredito que os meninos costumavam conversar também quando estavam sozinhos, principalmente quando as coisas estavam difíceis, e se lamentavam. Ah, que pena que os nossos pais desobedeceram a Deus. Nós podíamos estar morando no Jardim do Éden com eles hoje, se eles não tivessem pecado. Nós não sabemos se Adão e Eva ensinaram seus filhos que eles deveriam oferecer animais em sacrifício a Deus. O certo é que nós nos lembramos que no dia que Adão e Eva pecaram, eles se vestiram com folhas de figueira porque estavam nus e ficaram com muita vergonha. Mas Deus matou um animal e vestiu-os com a pele deste animal. O sangue do animal foi derramado no lugar de Adão e Eva. A verdade por trás da atitude de Deus diz que, ao contrário de Satanás, que quando nós pecamos, ele quer que nós nos sintamos envergonhados e desprotegidos, Deus, ele vem e nos cobre com o seu amor e nos perdoa. Isto também aponta para o que Deus iria fazer quando ele enviasse o seu Filho amado para morrer no nosso lugar. Mas o tempo passou. Caim e Abel se tornaram adultos e chegou o dia em que a Bíblia nos conta que Caim foi oferecer uma oferta em sacrifício ao Senhor. Caim trouxe, do fruto do trabalho dele, uma oferta que ele separou. Mas a Bíblia diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. O que será que estava acontecendo com Caim, que ele foi rejeitado por Deus? Abel, muito diferente do seu irmão, apesar de também ter oferecido o fruto do seu trabalho, ele foi aceito por Deus. Ele escolheu das primícias do seu rebanho. A primícia é o que nasce primeiro, é algo que foi separado especialmente para entregar ao Senhor, em primeiro lugar. Ele deve ter trazido uma ovelhinha perfeita e escolheu esse animal com todo cuidado. E o Senhor se agradou da oferta dele. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Parece que Abel estava confiando na promessa que Deus havia feito aos seus pais de que enviaria um Salvador para libertá-lo de uma vez por todas da escravidão do pecado. Talvez Caim, quando foi separar a oferta para entregar a Deus, ele pensou: quem Deus pensa que é para ter expulso meus pais do paraíso? Eu vou entregar qualquer coisa porque Deus não merece o meu melhor. Nós não sabemos o que Caim andava pensando e o que ele estava sentindo, mas Deus sabe de todas as coisas. E Deus não é injusto. Deus não tem filhos preferidos. E a verdade é que quando Caim foi oferecer a sua oferta, ele foi rejeitado. Caim ficou tão enfurecido, ele ficou tão bravo, que o Senhor lhe perguntou: Caim, por que você está tão furioso? E por que o seu semblante se mudou? Se você fizer o que é certo, você também será aceito. Mas se você não fizer, tome muito cuidado. O pecado está batendo à porta do seu coração e está esperando para dominar você. Mas você é quem deve dominar esse desejo ruim. Mas Caim não deu ouvidos à voz de Deus. Abel não tinha culpa nenhuma pelo que havia acontecido. Ele era totalmente inocente. Até que um dia,
Aquele sentimento de ódio por Abel e por Deus cresceu tanto que Caim convidou seu irmão para ir ao campo. Abel não sabia de nada do que havia no coração do seu irmão. Na verdade, Caim queria matar a Deus, mas como ele não podia fazer nada contra Deus, ele resolveu fazer mal ao seu próprio irmão, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, assim como ele mesmo. Todo aquele desejo de se vingar de Deus, Caim descontou em Abel. E Caim usou toda a sua força, toda a sua raiva contra o seu irmão, até que finalmente Abel estava morto. Ele nem se lembrava de quantas vezes eles haviam brincado juntos, quantas vezes eles haviam conversado alegremente. Ao invés de se sentir triste e arrependido, ele voltou ao seu trabalho, como se nada tivesse acontecido. E então Deus disse para Caim: Caim, aonde está o seu irmão Abel? E Caim respondeu: Eu não sei. Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Eu não tenho que ficar cuidando dele o tempo todo. E Deus disse: Caim, a voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra, porque a terra abriu a sua boca para receber o sangue inocente de Abel, que você matou. Quem sabe, Caim muitas vezes havia criticado seus pais por haverem sido enganados pela serpente e desobedecido a Deus. Agora estava caindo no mesmo erro de desobediência e o seu coração estava completamente endurecido. O Senhor Deus então continuou dizendo a Caim: Agora você será maldito sobre a terra, que não vai mais produzir bons frutos quando você cultivá-la. E você vai ser um errante e fugitivo por toda a sua vida. É isso que o pecado faz. Ele nos afasta das pessoas que nós amamos. E o pior de tudo, ele nos afasta de Deus. O desejo de Deus é que quando nós pecarmos, nós peçamos perdão a Ele. Ele está pronto a nos perdoar. Ele está pronto a nos ouvir. Ao invés de pedir perdão a Deus, Caim disse ao Senhor: O meu pecado é tão grande, eu já não posso suportá-lo. Hoje o Senhor está me mandando fora desta terra, e qualquer um que me encontrar vai me matar. Então o Senhor Deus disse: Não será assim. Eu vou colocar um sinal em você. E será que todo aquele que matar você vai ser punido ainda 7 vezes. Algumas pessoas, quando ouvem esta história, pensam que Deus não é justo, que ele deveria ter punido Caim imediatamente, que Caim deveria ter sido morto assim como ele havia matado seu irmão. Mas nós precisamos entender que Deus ele não é como nós. A Bíblia diz que ele é longânimo, que significa que ele espera para ter misericórdia de nós antes de nos castigar. Na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 9, está escrito: Porque Deus é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus é um Pai de amor tão grande que nós não conseguimos compreender. Quando nós ficamos com raiva de alguém, nós queremos que aquela pessoa seja punida imediatamente. Mas imagine se você que tivesse feito algo de errado, você gostaria de experimentar essa bondade e longanimidade de Deus, não é verdade? Nós não sabemos qual foi o sinal que Deus colocou em Caim. Mas a Bíblia diz que Caim foi para a terra de Nod, para uma terra muito distante dali, e depois de algum tempo ele se casou e teve muitos filhos. Algumas pessoas também, ao lerem a história de Caim e Abel, quando chegam nesta parte, ficam pensando: mas com quem Caim se casou, se Abel era o único irmão dele, e Abel agora estava morto? Só sobraram Adão e Eva. Mas, na verdade, no capítulo 5 de Gênesis está escrito que quando Adão tinha 130 anos, ele gerou um filho que se chamou Sete, que significa o escolhido. E depois, muitos anos se passaram,
até que finalmente, com 930 anos, Adão morreu. Muito tempo se passou até que o povo foi se multiplicando e se mudando para outros lugares, e assim Caim pôde conhecer a sua esposa. A história de Caim e Abel é uma história muito triste, mas ela nos faz refletir sobre qual seria a nossa atitude se nós estivéssemos no lugar deles. Mas infelizmente muitas pessoas não têm entendimento e estão fazendo exatamente o que Caim fez, porque querem oferecer a Deus as suas boas obras. E dizem: eu sou uma pessoa tão boa, eu não faço mal a ninguém. Com certeza eu sou uma pessoa que merece o céu. Mas pensando assim, elas estão na verdade anulando todo o sacrifício que Jesus fez para nos salvar. É como se elas dissessem: ah, Jesus, o Senhor não precisava ter morrido na cruz por mim. Eu não preciso do que o Senhor fez. Apesar do Senhor ter sofrido tanto, só as minhas atitudes já são suficientes para eu ter vida eterna e para que eu seja um filho de Deus. No livro de Isaías, capítulo 64, verso 6, está escrito: estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. E João, capítulo 3, versículo 36 diz: e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O perdão dos nossos pecados só é possível quando nós cremos que nós não temos capacidade alguma de nos salvar por causa dos nossos próprios esforços, mas sim quando nós aceitamos que Jesus tomou o nosso lugar e Ele fez tudo o que era necessário para que os nossos pecados fossem perdoados. A nossa parte é somente crer e recebê-lo como nosso Senhor e como nosso único e verdadeiro Salvador. Outra coisa muito importante que nós aprendemos na história de Caim e Abel é sobre o perdão. Deus avisou Caim que o mal estava batendo na porta do coração dele, mas ele não deu ouvidos a Deus. E você, já deixou de perdoar alguém? Já ficou com raiva de Deus por não aceitar alguma situação que você tenha passado? Nós só vamos dizer que Ele é bom se está tudo perfeito na nossa vida? Ou como Jó, nós vamos continuar agradecendo e amando ao Senhor quando também passamos pelas dificuldades? Não deixe de resolver as situações no teu coração. Libere perdão imediatamente, porque a falta de perdão é como um veneno que vai nos matando aos poucos. Que Deus te abençoe, te guarde e guie os teus passos e que você seja livre para perdoar e para pedir perdão. Agora que nós terminamos a história de Caim e Abel, eu convido você a orar comigo assim: Pai eterno, eu não quero ser como Caim, que ofereceu qualquer coisa ao Senhor. Eu sei que por mais que eu seja uma pessoa boa e que faça somente coisas certas, eu não posso me salvar sem o que Jesus fez por mim na cruz. Eu escolho ser como Abel, que confiou num plano perfeito que o Senhor tinha para libertá-lo do pecado. Eu hoje, Senhor, te recebo, Jesus, como meu único e verdadeiro Senhor e Salvador. Eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu quero seguir o teu exemplo, Jesus, porque o Senhor também foi um filho obediente que obedeceu ao Pai em tudo, inclusive morrendo na cruz no meu lugar. Eu oro em teu nome, Jesus. Amém. A próxima história do livro de Gênesis é a história de Noé. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Um beijo e até lá!